Muito bem, boa noite a todos. Com alegria que eu estou respondendo, tendo aceitado o convite do pastor Anísio para participar dessa conferência, e uma conferência muito digna nos seus alvos, nas suas metas, com uns temas também bastante importantes, bastante atuais, de importância para as igrejas de Deus. E eu quero só falar que a leitura que eu vou fazer da mensagem de hoje foi justamente coincidente com a leitura que foi feita agora há pouco de Mateus capítulo 28, e não foi combinado, eu realmente não sabia, mas daqui a pouquinho eu vou reler o versículo 18 a 20 de Mateus 28, e eu só queria mencionar, antes de fazer a leitura, que todos os temas que estão sendo abordados nesta conferência, as doutrinas da igreja local, que, se eu não me engano, são duas mensagens, a primeira e a última vai tratar dessa questão, vai abordar essa questão muito importante, muito contemporânea, em relação ao uso da palavra de Deus correta, o texto correto, a versão correta também é de importantíssima, crucial importância. E ontem, como o irmão Hélio falou a respeito da separação e os vários níveis de separação, e de fato é uma doutrina um pouco estranha, não para mim, mas para muitas pessoas, muitas igrejas, como o irmão Hélio falou. Muita gente pergunta separação, divórcio, casamento, nunca ouviram falar nessa tão importante doutrina. Mas algo que é muito importante a gente perceber é o seguinte, é que todas essas coisas, todas as doutrinas, elas visam apoiar o evangelismo. O propósito, o motivo, a razão de tudo isso, a gente resume em evangelismo. E toda atividade, toda programação que a igreja faz deve ter esse fim em mente, de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de ter pessoas salvas, expandir o reino, aumentar o número de pessoas salvas. E se a igreja está falhando nisso, então todas as demais doutrinas, podemos até estar corretas em tantas outras doutrinas, mas fica uma coisa infrutífera e até meio sem sentido. Então, com isso em mente, eu vou fazer a leitura de Mateus 28, 18 a 20, vou pedir que você acompanhe comigo, por favor, e diz assim, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E essa questão de evangelização, ela é muito central a toda a vida da igreja, toda a programação da igreja deve girar em torno disso. E eu queria agora trazer alguns mal-entendidos. Mas antes disso, deixe-me orar para que Deus abençoe a mensagem. Pai amado, abençoe o nosso tempo junto, seja lá onde cada participante esteja espalhado pelo Brasil ou até pelo mundo. Que o Senhor esteja nos guiando, nos ensinando, que o Senhor esteja me empoderando esta noite para falar com clareza e poder. Nós pedimos estas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. É lamentável que algo tão importante, uma questão tão importante quanto o evangelismo, é mal entendida, ela é atacada. Seria impressionante, mas talvez sem perceber ou percebendo, muitas igrejas, muitos crentes atacam a questão do evangelismo. Não são poucas as pessoas que eu já entrei em contato, me digo a obreiros, líderes de igreja, muito bem intencionados, não me entendo errado, mas eles têm a ideia, a noção que é necessário se ter horas e horas e horas e horas de estudo bíblico para alguém ser salvo. Não há nada de errado com horas e horas e horas de estudo bíblico. E pode até ser que em alguns casos seja mesmo necessário ter horas e horas e horas de estudo bíblico para que a pessoa entenda, para que Deus quebre aquele coração duro, frio. Então não estou dizendo que é errado, mas não é necessário, não é um pré-requisito, não é um sine qua non, que se não houver horas e horas e horas e horas de estudo, então a pessoa não pode ser salva. Isso é uma coisa que na realidade é contraprodutivo, não é uma regra. Não é
um pré-requisito e certamente não é substituto. Não é substituto ter horas e horas de estudo bíblico. Outro grupo de pessoas, outro grupo de igrejas, eles banalizam a evangelização. Com isso, vou dar um exemplo aqui. É feita uma pseudo-apresentação, uma rápida e rasa apresentação do evangelho, por isso que eu chamo de pseudo-apresentação. Então é aplicada uma certa pressão para tentar arrancar uma oração da pessoa, para então você simplesmente colocar lá na sua conta, botar no seu caderninho, botar onde você anota lá, pronto, tive mais um salvo. E na realidade você nem sequer apresentou o evangelho, não houve interação nenhuma, talvez a pessoa nem entendeu, a pessoa não tem desejo nenhum, ou seja, foi uma pseudo-apresentação e depois aplica-se uma pressão de arrancar uma oração. Tá? Gente, isso é um ataque ao evangelismo também, isso é banalizar o evangelismo e também não é produtivo, muito pelo contrário. Tanto quem ataca dizendo que tem que ter horas e horas e horas de estudo, quanto aquele que banaliza, ambos estão errados. Muitas vezes o evangelismo, ele simplesmente é mal entendido. Eu vou dar um exemplo aqui. Você dá um folheto. Esse folheto contém o evangelho. Aqui na nossa igreja, nós, desde que iniciamos quase 15 anos atrás, nós produzimos, confeccionamos os nossos próprios panfletos, porque não encontrávamos nenhum que tinha o evangelho. Uma vasta variedade, mas nenhum que tem o evangelho. Então, nós, desde o início da igreja, nós confeccionamos nosso evangelho. Mas, apesar de tudo isso, você dá um panfleto evangélico para alguém, ou colocar na caixa postal de alguém, entregar para alguém na rua, no ônibus, na praça, onde que seja, isso não é evangelismo. Eu não estou criticando, não estou dizendo que é errado, mas isso não é evangelismo. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Maceió, muitas vezes você vê igrejas, ou grupos de igrejas, que um semáforo, a luz vermelha, todo mundo para, então um grupo sai na frente, abre-se uma faixa dizendo Jesus te ama, ou alguma frase bíblica, e quando o sinal abre, antes um pouquinho, né, a gente espera, eles enrolam aquela faixa e vão embora. E estão dizendo que aquilo é fazer evangelismo. Aquilo não é fazer evangelismo. Não há nada de errado nessas coisas, não é pecado, não é errado você fazer panfletagem, distribuir panfletos evangelísticos, nada de errado em você parar um trânsito parado, abrir uma faixa. Eu acho que há um modo mais eficaz de evangelizar, você não está evangelizando propriamente dito. Outro exemplo, convidar pessoas para participar de um culto na igreja. Nada de errado com isso, mas isso não é evangelismo. Evangelismo não é isso. Então existe muita má prática, existe muita omissão, muitas vezes, porque há uma falta de entendimento do que se trata evangelismo. As pessoas pensam que é só dar um panfleto, abrir uma faixa, convidar alguém para a igreja. Nada de errado com isso. E é melhor fazer estas coisas do que não fazer nada. Tá? Melhor você fazer algo assim do que não fazer absolutamente nada. Outro mal entendido que eu quero trazer antes de a gente entrar na mensagem em si, é que muitas pessoas têm a ideia de que evangelizar é um dom espiritual. Não, evangelizar não é um dom. Evangelizar, como nós lemos no nosso texto, é uma comissão, é um mandamento, é uma ordem, é um dever, além do dever, é uma obrigação. Não tem nada a ver com dom. Isso aqui é uma obrigação, é um mandamento que Deus nos dá. E isso nos leva ao nosso quarto ataque à evangelização. O quarto ataque, simplesmente, talvez é o mais importante e o mais tocante, é o que estamos fazendo aqui, é justamente o evangelismo, ele é negligenciado. Ele é simplesmente negligenciado. Muitas igrejas e muitos crentes caem nessa categoria. Total negligência em relação ao evangelismo. Eles não fazem nada, nem sequer as coisas que mencionamos agora há pouco. De dar um panfleto, talvez abrir uma faixa no sinal. Não estou dizendo que isso é algo que deveria fazer, mas não há de errado em fazer. Não convidam pessoas para o culto. Tá? Também isso não é evangelizar, mas nem isso eles fazem, nem entregar um panfleto eles fazem. Então, o que vai ajudar-nos a tratarmos desse problema, talvez, é tratar e responder definindo a seguinte pergunta: o que é evangelismo?
Eu quero agora, então, tomar um tempo e ver o que é evangelismo na realidade, para que a gente saiba se nós estamos sendo omissos, se nós estamos sendo negligentes ou não nessa importante questão, que é justamente evangelização. Nós podemos ter todas as doutrinas, podemos ter tudo certinho, mas se não tem evangelismo, se como igreja e como crentes, se corporativamente e como indivíduos nós não estamos engajados, algo está errado. Algo não está como Deus gostaria que estivesse. Então, com isso, eu vou pedir que você olhe comigo para Marcos 16, versículo 15, onde diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um versículo curto, uma comissão clara, uma ordem não muito complicada de entender, mas a primeira coisa que eu quero fazer em definir o que é evangelismo é mais... vai além do que simplesmente levar o evangelho. O evangelismo não é uma espécie de um serviço de delivery, muito comum. Hoje em dia, com essa isolamento social, etc., está todo mundo pedindo tudo, né? Você compra e pede tudo por delivery. Bom, o evangelismo não é só uma questão de você entregar, de você chegar lá e falar, tá, toma aqui. Isso não é evangelismo. Claro que é necessário que haja entrega, a transmissão, isso é evidente, mas isso em si, isso per se, não é evangelismo. Claro que começa com isso, mas vai muito, muito além. Nada de errado em entregar, eu não estou criticando quem só entrega, só estou dizendo que evangelismo é mais do que isso. Entregar é importante, é necessário, se você não entrega, então a coisa nem começa a andar. Poderíamos dizer que é o primeiro passo, um dos primeiros passos. Isso é verdade, mas não é evangelismo. No versículo 19 do nosso texto, portanto, ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Nós não podemos fazer discípulos antes que sejam salvos. Então, fazer discípulos é o segundo passo. O primeiro passo é o ide. O ide é justamente levar o evangelho. Então, o evangelho, a gente pode encontrar ele, o evangelismo, devo dizer, o evangelismo podemos encontrar em nosso texto, Mateus 28. Nós temos que ir, mas não para só em ir, nós temos que fazer discípulos. Mas Paulo nos fala também que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então não adianta você fazer discípulos, essa palavra fazer discípulos, ela significa ensinar. Então não adianta você querer ensinar, fazer discípulos de alguém que não é salvo, porque é um homem natural, o homem natural não tem como entender as coisas do Espírito, porque são coisas espiritualmente discernidas. Então, o que temos aqui é que entre o ide e o fazer discípulos, é preciso que entre um e outro haja salvação, novo nascimento. É preciso que não só nós vamos, mas que antes de ensinar, o que acontece ali é que alguém ouviu o Evangelho, ele entendeu o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele recebeu o Evangelho e foi salvo. Aí nós podemos, então, prosseguir, fazer discípulos e ensinar. Não adianta querer ensinar sem antes ter a salvação. Então você foi, nós fomos. É preciso ir entregar. Mas se não houver salvação, se eu só fiz entregar um panfleto, se eu só fiz explicar o Evangelho com toda clareza, com excelentes exemplos e tudo mais, se a gente foi, a gente apresentou, algo precisa acontecer entre o ir, entre o apresentar e a gente começar a ensinar e fazer discípulos. Pode ser que fazer discípulos é na casa daquela pessoa. Pode ser que fazer discípulos é na igreja. O ensinar pode ser em qualquer situação. Mas entre um e outro, entre o ide e o fazer discípulos, é preciso que haja salvação, é preciso que haja uma decisão da parte do pecador, da parte da pessoa que ouviu o Evangelho, de crer no Evangelho e aceitar o Evangelho e ser salvo, nascer de novo, ter o seu livro escrito no livro da vida. Aí, uma vez uma nova criatura, ele pode então estar apto para ser ensinado, para ser discipulado. Então, não só levar o Evangelho, nós temos que criar uma situação, nós temos que criar um ambiente onde seja propício para uma aceitação, para uma decisão ser tomada pela pessoa. O Evangelho não é tão complicado assim. O que é complicado é o coração do homem. Muitas vezes é o orgulho do homem, muitas vezes é o pecado que está cegando. E se o
pecado está cegando e ensurdecendo a pessoa, não há muita coisa que eu e você possamos fazer. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o evangelho não é tão complicado assim, mas nós temos que criar uma oportunidade para que a pessoa tome uma decisão ou uma rejeição. No final de cada apresentação do evangelho, no final de cada ide que nós vamos, nós temos que deixar aquela pessoa com uma decisão a fazer de aceitar ou rejeitar. Essa decisão não cabe a mim, essa decisão cabe àquela pessoa. Mas nós temos que encerrar a nossa apresentação deixando bem claro, agora você pode aceitar ou você pode rejeitar. Você estará ou um ou outro. Deixar bem claro que não tem como você nenhum nem o outro. Uma vez que você ouve o evangelho, ou você aceita ou você rejeita. Ah, depois, está rejeitando. Agora não, está rejeitando. Pode ser uma rejeição temporária, nós esperamos que seja isso, mas é uma rejeição. Então, não é só ir entregar o evangelho, não é só ir pregar, mostrar. Nós temos que ir pregar, mostrar e levar a pessoa a tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar, se ela estiver pronta. Se ela estiver pronta. Porque se a pessoa não estiver pronta, a pessoa não entendeu, então não adianta, ela não sabe o que está aceitando e nem sabe o que está rejeitando. Então se torna algo supérfluo. Tá? Então, é mais do que levar o evangelho. Vamos prosseguir, falaremos mais a respeito disso daqui a pouquinho. Abram suas Bíblias para Lucas 14, versículo 23, onde nós lemos o seguinte: E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Tá? O evangelismo não só é mais do que apenas entregar o evangelho, o evangelismo é ir aonde as pessoas estão. É ir aonde elas estão. Evangelismo não é chamar para a igreja. Nada de errado em chamar pessoas para a igreja. Não me entenda errado. Não me entenda de forma equivocada. Eu não estou dizendo que é errado, que não é válido convidar pessoas para a igreja. Claro que é. Eu estou dizendo que evangelismo não é tanto uma questão de você chamar para a igreja, mas a gente levar, é a gente ir. O comando que nós lemos em Mateus 28, 18, 19, portanto, ide. Não é portanto, vinde. O comando é para a igreja ir, não para o mundo vir. O mundo pode vir visitar a igreja, mas convenhamos que você visitar a igreja, você pode visitar 1, 2, 3 vezes, e toda vez que a porta abre, mas aquilo não vai levar ninguém a Cristo. Aquilo não vai salvar alguém depois de X vezes numa igreja. Tem muita igreja que pensa assim, tem muita gente, você fala com a igreja, você pergunta para alguém, você é salvo? Ah, sou, por quê? Ah, porque eu vou para aquela igreja ali. E foi ensinada a noção que se a pessoa ficar vindo, vai chegar uma hora que ela vai acordar e vai, pronto, agora eu sou crente. E tem legiões de pessoas assim no mundo inteiro pensando que são crentes e não são. Acham que são porque frequentam a igreja. Então, não há nada de errado em convidar alguém para a igreja, mas o mandamento não é para a gente trazer as pessoas para a igreja, é para a gente ir. Ide. Aqui nós lemos em Lucas 14 que o Senhor, nesse sai pelos caminhos, pelos valados, sai, para a gente sair, para a gente ir. Tá? Então, seja em casas, nós temos que ir, seja nas escolas, nas praças, prisões, hospitais, qualquer lugar. Onde as pessoas estiverem, é lá que nós devemos ir, é lá que nós devemos estar. Ir para onde elas estão. Tá? A casa do texto em Lucas 14, para que minha casa se encha, a casa, ela enche porque nós vamos. A casa, ela fica cheia porque nós vamos. Mas entenda uma coisa, evangelismo não é para encher a igreja local. A função do evangelismo não é encher a igreja. A função do evangelismo é obedecer o mandamento e a comissão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a função do evangelismo. Se enche ou se não enche a igreja, não interessa se enche ou se não enche a igreja. O que interessa é que Jesus falou, ide, portanto, ide. E Lucas 16, ele falou, ide por todo mundo. Então, a obediência nossa que está em questão, se nós vamos ou não vamos. Não está falando nada de encher a igreja. Tá? A nossa função não é essa. A função e a tarefa de encher a igreja não cabe nem a mim, nem a você, sejamos pastores ou não. Encher a igreja cabe a Cristo. Encher a igreja cabe a Cristo. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Aqui, é claro, não está falando que era sobre Pedro que ele ia construir a igreja, não é isso que está falando aqui, mas a confissão ao que Pedro falou, que Cristo, ele era o Messias, Cristo é Deus, Cristo é o prometido, é baseado nisso, é em cima disso que Jesus vai edificar a igreja dele. Quem vai edificar a igreja é Cristo, a igreja é dele. Eu não sou pastor, na realidade eu sou subpastor, ele é o sumo pastor, o sumo sacerdote. Tá? Ele que é o cabeça da igreja, ele que vai edificar, ele operando claramente junto com o Espírito Santo é que vai encher, vai trazer, a nossa tarefa é só obedecer. E quando nós vamos, Jesus traz. Quando nós somos obedientes, Jesus traz. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Aqui na igreja de Maceió, eu não conheço muitas pessoas, e não são muitas pessoas, a grande maioria das pessoas não está na igreja, nem veio à igreja, fruto direto de evangelização. No entanto, nós temos uma programação de evangelização, claro, foi interrompido com essa crise toda, mas o que foi interrompido por isso, mas nós tivemos pessoas salvas, mesmo apesar disso, aproveitando oportunidades. Nós não temos saído como igreja, não temos tido a programação, mas pessoas individualmente na igreja que têm uma abertura, uma oportunidade, um contato, nós fazemos isso. Então, amanhã mesmo eu estarei visitando alguém que eu não conheço, não sei quem é, mas é um contato que veio de alguém que mora em outro estado, conheceu sobre nossa igreja, entrou em contato comigo, me deu o nome e endereço para uma pessoa para entrar em contato e lá ministrar para ela. Então, nós estamos aproveitando essas atividades, mas eu vou dizer para você uma coisa, são pouquíssimas as pessoas que estão na igreja devido diretamente a evangelismo. E sabe uma coisa? Não tem problema nenhum, porque nós não evangelizamos para encher a igreja. Muitos anos atrás, falando com um pastor, um ex-pastor na realidade, aqui, que estava aqui em Maceió, muitos anos atrás, eu comentando com ele, conversando sobre evangelismo, ele disse que já tinha tentado o evangelismo, já tinha experimentado com o evangelismo, mas não funcionou porque ninguém foi para a igreja. Essa pessoa está totalmente equivocada, está totalmente desnorteada em relação à função do evangelismo. Evangelismo não é para encher a igreja. Quem vai encher a igreja é Cristo. Agora, sabe qual igreja que Deus enche? Deus enche as igrejas que são obedientes. Deus abençoa a obediência. Deus não abençoa talento, beleza, esforço. Sabe o que ele abençoa? Deus abençoa obediência. E quando a igreja é obediente, Deus traz. Eu digo mais, traz as pessoas certas. Você não quer, Franca, eu vou dizer isso como pastor, eu não quero a minha igreja cheia só por estar cheia. Igreja cheia só por estar cheia com as pessoas erradas, uma igreja cheia de joio, uma igreja cheia de pessoa carnal, uma igreja cheia de pessoas que estão lá, mas não querem saber de Deus, nunca de fato aceitaram a Cristo, isso eu não quero, não tenho interesse. Interessante como Deus, quando supre, Ele supre, sabe? Nossa igreja, ela tem pessoas com dons e talentos para um bocado de coisa. E não são pessoas que, sabe, eu não forço ninguém para ir para a igreja, eu não prendo ninguém para a igreja, é Deus que traz. E Deus traz quando nós nos mostramos obedientes. Então, evangelismo não é para encher a igreja, evangelismo é para obedecer Cristo. E quando a gente obedece Cristo, Ele edifica a igreja dele, mandando as pessoas certas, na hora certa, quando a gente obedece, quando a gente nós fazemos a nossa parte. Então, evangelismo é aí onde as pessoas estão, não só fisicamente, onde elas estão, nas suas casas, nas praças, nas ruas, enfim, onde elas estiverem, hospitais, prisões, escolas, tá? Mas também aonde elas estão em suas vidas. Aonde as pessoas estão em suas vidas. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, problemas conjugais, na família, talvez um problema de saúde, problema financeiro, mas nós temos que ir aonde eles estão. Muitas vezes a pessoa está caída, a pessoa está sofrendo as consequências do salário do pecado, está sobrecarregado, e nós temos que ir para essas pessoas. E não apenas para as pessoas que a gente acha que vai dar um retorno, que a gente acha satisfatório. Tá? Então não existe problema grande o bastante, não existe alguém enrolado o demais para, ouvir e receber o evangelho, e 2, para se colocar além do nosso alcance. Não podemos colocar ninguém fora do nosso alcance. O comando é claro, ir por todo mundo, pregar a toda criatura, não para ficar escolhendo, esse eu vou, aquele eu vou aqui, mas não vou ali. Não. Tá? Nós pregamos, tem que pregar em todas as áreas, para todas as pessoas, em todos os lugares. Não interessa a classe social, não interessa o nível financeiro.
todo mundo, é para a gente ir para todo mundo, pregar para toda criatura. Devemos ir onde as pessoas estão. Recentemente, o exemplo do pastor Aguinaldo, da missão Rocha Eterna, que trabalha com prisões, ele é um missionário que nossa igreja apoia financeiramente por ações, já esteve aqui, pregou várias vezes, muito querido por nossa igreja, mas ele relatou recentemente que nessa pandemia toda, ele, obviamente, as prisões fechadas e poucas oportunidades, e ele relata como ele foi para uma UPA, e foi lá simplesmente falar, seguinte, eu estou aqui, se eu puder ajudar em alguma coisa, né, se não me engano ele falou que era pastor, ele falou, eu estou aqui, se eu puder ajudar em alguma coisa, e ele foi apontado, e claro, pessoas lá precisam de ajuda, e ele se prontificou, ele foi para onde as pessoas estavam, e se você perguntar para ele, ele relata que Deus pôde usá-lo para ministrar para um bocado de gente ali, compartilhar o evangelho, fazer contatos, por quê? Porque ele foi onde as pessoas estavam, para ajudar. Assim que nós devemos também fazer. Sejam pessoas com problemas ou sem problemas, pessoas enroladas no seu pecado ou não, nós temos que ir para toda criatura. Ninguém tem problema ou situação demais que se exclui do nosso âmbito de levarmos o evangelho para eles. Voltando para Lucas 14, comigo rapidamente, no versículo 23, esse ponto aqui eu já toquei nele, eu quero agora abranger um pouquinho mais. Lucas 14, 23. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Okay. Evangelismo não é forçar ou pressionar. Evangelismo não é você ou eu forçar, pressionar, nada disso. Tá? Aqui quando nós lemos força-os a entrar, aqui não está dizendo que é para forçar ou pressionar alguém a receber o evangelho ou ir para a igreja. Não é isso que está falando. Se você ler o contexto, se trata da rejeição dos convidados originais, que recusaram. Você conhece bem a história. Cada um começou a dizer, não vou porque eu casei, eu comprei isso, eu fiz aquilo. E cada um foi dando suas desculpas. Então, ali o foco não é forçar as pessoas, mas justamente que a festa estava pronta, os convidados, e note, os convidados não foram forçados. O convite foi feito. O convite foi feito e a pessoa decidiu, não, eu não vou, eu tenho coisa melhor para fazer. Então, se fosse a questão, o foco de forçar, ele diria, vai para os meus convidados e force os convidados a vir. Amarre-os, arranque-os, arrastem-os, tragam-os aqui. Não foi isso que o mestre da casa fez. Ele falou, olha, eles não vão vir de modo nenhum, provarão da minha ceia. Não, agora eu que não quero eles mais. Agora sai e força. Então esse forçar é porque as pessoas não estavam prontas, não tinham recebido o convite, não estavam talvez vestidas. Então o forçar não é para você arrastar a pessoa, e o foco aqui não é para a gente pressionar o evangelho em cima de ninguém. Contudo, existe pressão? Existe. Existe convicção? Existe convicção. Mas essa pressão e convicção não é para mim ou para você fazer. Essa pressão e convicção é uma obra, é um ministério, uma tarefa que cabe tão somente, unicamente ao Espírito Santo de Deus. É Ele que vai trazer convicção, é Ele que vai colocar pressão, é Ele que vai forçar ou não, apesar que Ele não força ninguém, mas essa pressão, essa convicção, quem vai trazer é o Espírito Santo. Eu lembro quando eu fui salvo, dia 21 de julho de 1991, alguns dias antes, eu havia ouvido o Evangelho claramente, já há algum tempo, e aquilo vinha me mastigando por dentro, mas nos 2, 3 dias antes do dia 21 de julho, eu estava quase que desesperado. Por quê? Havia uma pressão no meu coração. Não foi a pessoa que compartilhou o Evangelho comigo que colocou essa pressão. Não foi nada disso. Foi o Espírito Santo de Deus que estava me pressionando, estava me apertando, estava me constrangindo. E eu lembro que eu fui para a casa do pastor Júlio, eu fui para a casa dele, e eu estava pronto para dizer, olha, ou você me fala agora como é que eu vou ser salvo, ou eu vou ter um treco aqui. Não precisou, porque Deus providenciou. Quando eu cheguei lá, a gente conversando, Deus tinha tocado o coração dele, e ele fez a pergunta para mim. Gente, eu já estava pronto. Mas quem fez isso não foi o pastor Júlio, não foi alguém, foi o Espírito Santo. Então nós somos parceiros do Espírito Santo. Ele precisa de nós para levar, mas quem traz a convicção, quem coloca a pressão no coração das pessoas é Ele, não somos nós.
Jesus falou lá em João 16, versículo 8, e quando ele, falando sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem vai convencer o mundo, trazer convicção do pecado, da justiça e juízo? É o Espírito Santo, é o Consolador. Não sou eu, não é você. Então, para que haja convicção, é preciso o Espírito Santo estar presente, e ele sempre está presente quando vamos evangelizar. Jesus falou, e eis que estarei convosco. Então, quando a gente sai para cumprir a ordem de Deus, o Espírito Santo está sempre com a gente, ele habita em nós, mas ele está também trabalhando no coração do ouvinte, e é preciso a palavra de Deus. Você não pode levar, ninguém é salvo sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo e a palavra de Deus que trazem a convicção que vai pressionar ou não a pessoa a receber, aceitar o Evangelho, a salvação que só há em Cristo Jesus. Lá em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você tem que usar a palavra de Deus. Você não tem que carregar uma Bíblia necessariamente, pode, não está problema, mas você pode carregar um Novo Testamento, você pode carregar uma Bíblia inteira, pode ser pequena, pode ser grande, você pode falar. Lembrando aqui, a fé é pelo ouvir. Você pode falar o versículo, você pode mostrar no panfleto, você pode mostrar no Novo Testamento, você pode mostrar na Bíblia, mas tem que ter a palavra de Deus. Tem que ter o Espírito Santo. E quando nós temos essa combinação de alguém que vai e o Espírito Santo trabalha, a gente apresenta a palavra de Deus com o Evangelho, o que acontece é que isso cria uma situação que a pessoa vai aceitar ou rejeitar. Ou aceitar ou rejeitar. Essa decisão cabe à pessoa. E não adianta a gente ficar forçando, querer ficar enganando, querer ficar pressionando. Isso não dá bons resultados. Complica para todo mundo, complica para a pessoa, complica para a próxima pessoa que teria uma oportunidade de falar com aquela mesma pessoa. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado em relação a isso. Mas como que vai ter a palavra e o Espírito para que haja convicção se ninguém for? Nossa parte é crucial nisso tudo. Deus manda o seu Espírito, Deus nos deu sua palavra preservada, poderosa, eterna. Agora falta a nós. Ele escolheu, olha o privilégio, olha a honra. Ele nos escolheu, nos incluir como parceiros na evangelização do mundo. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É aí que nós entramos em cena. Nós temos que ir e pregar. E quando nós vamos e pregamos, então nós temos a palavra junto conosco, nós temos o Espírito Santo que trabalha no coração daquela pessoa. E o evangelismo, então, além dessas coisas, e somando essas coisas, é criar uma situação em que o Espírito Santo pode trazer convicção ao coração do pecador, através da apresentação da palavra, do Evangelho, e também levar aquela pessoa a um ponto onde ela vai ter que tomar uma decisão, seja ela sim ou não, aceitação, rejeição, mas a gente deixa aquela pessoa sabendo uma coisa, ou eu aceitei, ou eu rejeitei. O evangelho, o evangelismo, nunca é um fracasso. O evangelismo nunca é uma perda de tempo. Por quê? Se a pessoa entendeu, se o Espírito Santo vem trabalhando no coração daquelas pessoas, muitas vezes nós falamos aqui em Maceió com pessoas que elas falam conosco, falam, uma semana atrás, 2 dias atrás, eu orei para Deus e falei, Deus, se o Senhor existe, mande alguém para falar comigo. E às vezes no dia, 2, 3 dias depois, alguém da igreja vai lá ou encontra na praça, na porta, em algum lugar, e depois de ouvir, aceitar, a pessoa compartilha isso com a gente. Sabe por quê? Tem gente que Deus já vem trabalhando há algum tempo. Pessoas que talvez Deus vai trabalhar na hora. A gente não sabe, não cabe a nós saber, não cabe a nós decidirmos. Então, a gente tem que levar o evangelho, mas quando nós levamos, ou a pessoa já está pronta para receber a salvação, ou ela não está. Talvez ela não entendeu direito, talvez tenha algum pecado na vida dela, está bloqueando o entendimento dela. Não sabemos, não interessa. Mas, de todo modo, quando acabar, o evangelismo acabar, aquela pessoa tem que ter bem claro, eu rejeitei, eu não aceitei. Tem que ficar bem claro, eu não aceitei a Cristo. E só isso, muitas vezes, pode trazer convicção. Aquela sementezinha, aquela realidade, aquela percepção de que rejeitou o dom gratuito de Deus, aquilo pode começar a comer na consciência, aquilo pode trabalhar no coração daquela pessoa e pode levá-la a buscar, muitas vezes ligar no panfleto, olha, eu falei com alguém aqui, eu quero saber mais informação, como é que é isso. Então, mas sempre, muitas vezes, é muito triste,
A gente faz uma apresentação, quer dizer, a gente não, né? Não deveríamos fazer isso. Uma linda apresentação do Evangelho, a pessoa já foi trabalhada pelo Espírito Santo, a pessoa está pronta, ela ouve, está desejosa, ela quer receber, ela quer saber como, apresenta tudo e aí, ok, então, tenha um bom dia, boa tarde, obrigado pelo seu tempo e vai embora e deixa a pessoa pendurada no ar. Deixa a pessoa pendurada. Como é que eu faço? Tem muita gente que pensa, eu já sei, vou frequentar uma igreja. Ah, eu já sei, eu vou começar a deixar de fazer, começar a fazer aquilo, porque deixou a pessoa sob forte convicção do Espírito Santo, mas não levou uma decisão, seja de aceitação ou seja de rejeição, mas tem que levar toda a sessão, ocasião, oportunidade, episódio de evangelismo, tem que acabar com uma ou aceitação ou uma rejeição. E mesmo quando a rejeição, não é um fracasso, não foi um desperdício de tempo. O mandamento é ide. Não fala saia e salve o povo. Não somos nós que salvamos mesmo. Nós temos que ir. Nós apresentamos, o Espírito Santo trabalha a convicção, nós trazemos a palavra. Se a pessoa vai aceitar ou não, nós fizemos nossa parte. Claro que somos desejosos que a pessoa seja salva. Claro que queremos que ele aceite a Cristo. Mas isso não cabe a nós. Não adianta a gente querer forçar isso. E mesmo que a pessoa rejeita, entenda, não é um fracasso, não é desperdício, nós fizemos a obra de evangelismo. Se nós apresentarmos o evangelho e demos uma oportunidade para a pessoa ou aceitar ou rejeitar, ambas são importantes. Porque muita gente antes não sabia que tinha tal decisão. Muita gente pensa, vinha vivendo a vida achando, bom, quando eu morrer, vamos ver, né? Vamos ver como é que está a coisa. Não é assim que funciona. Então, se a gente deixar a pessoa, mesmo perdida, mas ciente que há um juízo vindouro, que há um Deus, que há uma saída, que há um inferno, que há um céu, só isso, mesmo que a pessoa não seja salva, isso já é ministério, isso já é um bom resultado. Que pode ser que mais adiante alguém venha a aceitar Cristo baseado nesse primeiro chute inicial, esse pontapé inicial que nós demos. Mas a convicção vem do Espírito Santo. Só precisa alguém que vá. Vamos para Romanos 10, versículo 9, rapidamente. Só terminar com isso aqui, esse último ponto. Se nós temos que forçar e pressionar alguém a tomar uma decisão, então a coisa não é boa. Alguém que entende o Evangelho, sabe o que faz? Ele abraça. Ele abraça. Se a pessoa realmente entende o Evangelho, está com sua convicção e percebe o que está sendo oferecido, a pessoa abraça. Muitas vezes, quando a pessoa recusa, antes de deixar, está recusando. Você entendeu bem o que estamos falando aqui? Não, entendi. Então está sabendo, né? Ok, pronto. E às vezes eu pergunto, será que entendeu mesmo? Para rejeitar tão grande salvação? Mas aí a gente só pode fazer o que a gente pode fazer. A gente vai, apresenta o Evangelho, o Espírito Santo promete estar conosco, apresentamos a palavra, o resto agora entre aquela pessoa e Cristo. Nós fizemos a nossa parte. Na realidade, o evangelismo são essas três coisas que eu acabei de mencionar. Tá? Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então sim, evangelismo é levar o evangelho, entregar, distribuir. É isso, é muito mais, mas ele é isso também. É ir onde as pessoas estão fisicamente ou em algum ponto alto ou baixo das suas vidas. É sim criar situações e oportunidades onde o Espírito Santo pode levar a convicção e trazer a pessoa a tomar uma decisão. Omitir qualquer uma dessas três coisas é frustrar evangelismo, é frustrar o objetivo. Então ela inclui essas três coisas, mas também inclui o facilitar, o elemento de facilitar a aceitação, guiar como é feito. Como eu falei agora há pouco, muita gente ouve o evangelho, até quer a salvação, mas aí, ok, tchau, muito bem, passe bem. Sim, e agora? O próximo passo é o quê? Batismo? É ensino? Você não pode batizar alguém que não é salvo, você não pode ensinar alguém que não é salvo. Então a pessoa está entre o id e o fazer discípulos, ela está presa naquele limbo, está presa ali, ela nem é salva, mas também é perdida, mas está em convicção, mas não é. Então ela fica meio perdida ali, sem saber como é que faz. É nessas horas que entre as seitas, Testemunho de Jeová, Adventista, Mormon e tantas outras, tá? Seitas pentecostais, elas chegam lá e preenchem aquele vazio
Aquela pessoa que está sob convicção do Espírito Santo, está meio em limbo, solto, vem uma seita dessas e tchum, pega. Aliás, essas seitas estão buscando, caçando, procurando justamente pessoas assim. Pessoas que têm um certo conhecimento, mas não são salvos. Claro, não no contexto deles, mas a pessoa não é salva, ela não tem discernimento. Ou é alguém salvo e muito imaturo na fé, ou alguém que tem influência bíblica, frequenta a igreja, ouviu o evangelho, mas nunca tomou uma decisão. Essas pessoas são o prato predileto dessas seitas, que vão lá e preenchem aquele vazio e fisgam aquela pessoa que, infelizmente, muitas vezes nunca aceitou a Cristo, simplesmente porque ninguém mostrou como. Qual o passo? E aí elas entram nessas seitas e aí a coisa complica muito mais. Você tentar evangelizar alguém que está muito tempo numa seita, o trabalho é em triplo, nem em dobro, é triplo. Porque é tanto lixo, tanta confusão que tem na cabeça, no coração dessas pessoas, que dificulta muitíssimo. Muito melhor é você levar a pessoa ou a aceitar ou a rejeitar. Mas se a pessoa rejeitou, fica claro que ela rejeitou e ela sabe exatamente onde ela está em relação a isso. Tá? Então, não vamos chegar na hora H, na hora de fechar, depois de irmos, o Espírito Santo convencer e a palavra de Deus trabalhar, a gente simplesmente depois deixar a coisa pendurada no ar. Tá bom? Então, muitas vezes a gente não fecha na hora, mas alguém no futuro pode sim vir e fazer. Aí depois que a gente leva a pessoa a aceitar, aí sim vem ensinar doutrina, que seria fazer discípulos. Aí que vem o batizar, aí que vem ensinar a guardar as doutrinas. É interessante que lá em Mateus 28, é claro a coisa, versículo 28, capítulo 28, e no versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos. Esse fazer discípulos quer dizer ensinar, tá? Fazer discípulos, então você ensina. Mas aí lá embaixo, no versículo 20, fala, parecido, ensinando-os a guardar todas as coisas. É engraçado, por que usa duas vezes ensinar? Lá no versículo 19 fala ide fazer discípulos, que é ensinar, e no versículo 20 fala ensinando. Mas já não ensinou? Veja bem, ali é fazer discípulos, é você ensinar a doutrina, é você ensinar a teoria, é você ensinar a palavra. Agora, isso é diferente de ensinar a guardar todas as coisas. Ensinar a guardar todas as coisas é o fazer. A pessoa pode conhecer. Inclusive, o que é um tolo? Um tolo é alguém que conhece, biblicamente, um tolo é alguém que sabe, mas rejeita. Ele sabe, mas diz não. O simples é alguém que não é simples, não sabe, não tem conhecimento. Então alguém pode ter sido discipulado, alguém foi ensinado, mas optou não guardar todas as coisas. Então, evangelismo não é só ir. Tem que ir, mas não é só ir. É ir e ensinar as doutrinas. Mas antes de eu ir e de ensinar, nós temos que levá-los a Cristo. Tem que ver aquela decisão de aceitar ou rejeitar. E não é só você ensinar a doutrina, não é só você batizar, mas é você ensina a guardar todas as coisas. Você ensina a prática, o dia a dia, o diário, como que a gente faz isso. Ou seja, não só a teoria, mas também a prática entra em jogo aí também para a gente ensinar. Eu quero hoje terminar com 1 Timóteo 3,15, que diz o seguinte, 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, marque bem essas palavras, pregado aos gentios, crido no mundo. Me diga uma coisa, como é que o evangelho, que é essa verdade da qual a igreja é a coluna e firmeza da verdade, tá? A coluna e firmeza da verdade, dentro dessa verdade está o evangelho que é a verdade. Como que o evangelho vai ser pregado? Como que a verdade vai ser pregada aos gentios? Mas não só pregada, ela vai ser crida. Mas como pode crer se não há quem pregue? Então, tem que pregar para as pessoas crerem, serem salvas. Aqui está dizendo que o evangelho, a verdade, vai ser pregada e vai ser crida. Agora, cabe a quem isso? Lemos o versículo 15. A igreja do Deus vivo. Cabe à igreja do Deus vivo levar estas verdades, levar o evangelho, essa tarefa e responsabilidade.
cabe tão somente à igreja do Deus vivo, a igrejas locais, igrejas independentes, igrejas autônomas, igrejas locais. Na Bíblia só existe igreja local, só de igreja invisível e igreja... Isso daí está fora do meu âmbito da mensagem de hoje, mas já foi dito e vai ser dito. Só existe fora da Bíblia, porque na Bíblia só tem igreja local. Mas é dessas igrejas locais que recaem, é nessas igrejas locais que recai a responsabilidade de levar o evangelho. Cabe a membros, cabe a liderança. Lembrando que evangelismo não é algo para o pastor, para o diácono, para a liderança. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. E cabe à igreja organizar, implementar, treinar, instruir, dar exemplo, líderes dar exemplo nessa importante área de evangelização. E cabe aos santos seguirem não só a palavra de Deus, mas seguirem o exemplo e seguir a instrução dos seus pastores. Nós devemos seguir os exemplos dos pastores. Paulo falou, sigam a mim como eu sigo a Cristo. Sejam meus seguidores como eu sou seguidor de Cristo. E o que Cristo fez? Cristo ganhava almas para si mesmo. Foi para isso que ele veio, para abrir a porta, para possibilitar isso. O único motivo que ele veio morrer na cruz foi para quê? Foi para que houvesse evangelismo, que houvesse salvação. Então, evangelismo é a coisa mais próxima ao coração de Deus. Nós precisamos, então, como igreja, não só corporativamente, mas como indivíduos, como crentes, salvos, lavados pelo sangue, nos empenharmos em levar o evangelho. Vou resumir essa noite dizendo que é possível uma igreja ser bíblica, neotestamentária, fiel, e não ter escola dominical. É possível ser igreja bíblica e não ter grupos de louvor. É possível ser igreja bíblica sem ter uma sede ou local fixo. É possível ser uma igreja sem ter uma série de coisas. Porém, é impossível, incabível ser uma igreja bíblica que não esteja engajado em evangelismo. Não tem como. Não tem como. A falta de evangelismo desqualifica uma igreja como sendo uma igreja neotestamentária. Tamanha importância, tão crucial, essa questão do evangelismo. Por isso que é muito triste, justamente, ser tão mal entendido, atacado, negligenciado. É muito lamentável isso, porque isso deve ser o sangue, deve ser o que pulsa nas veias da igreja. Tanto o evangelismo aonde a igreja está, como o evangelismo aonde a igreja não está, através de missionários, através de um programa missionário. Evangelismo nada mais é do que missões locais. Talvez as pessoas fiquem mais engajadas. Você falar, você quer participar de missões locais? Oh, sim, missões locais. Gente, missões locais é o quê? É evangelismo. É você levar o evangelho. O que você acha dos missionários que você apoia? Os missionários que nós apoiamos? Por que nos apoiamos e oramos por eles? Sabe por quê? Para eles pegarem o evangelho. Eu sei que no passado houve missionários, e hoje até existe, hoje em dia, missionário que vai lá para ajudar um hospital, uma escola, a plantar isso, cavar poço. Ótimo, faça, Deus abençoe, seja uma bênção para essas pessoas. Não estou desqualificando o trabalho deles. Mas a nossa igreja, nós vamos investir em missionários que estão, sabe o quê? Evangelizando onde nós não podemos evangelizar. Eu mencionei o pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo nos representa nas prisões do estado de São Paulo e todo lugar que ele vai. Eu sei que ele está baseado lá, mas já pregou em várias prisões, pelo Brasil afora, pelo mundo afora também. Então, por que nós temos essa parceria com o irmão Aguinaldo? Porque está pregando o evangelho onde nós não podemos ir. Então, alguém vai por nós. Mas a nossa Jerusalém, o nosso local, cabe à igreja naquele local fazer missões naquele local. Nada mais, nada menos. Então nós temos que ter um plano missionário para o que para a gente é os confins da terra, é onde nós não podemos ir, mas também para a nossa Jerusalém, que é onde nós estamos. Justamente quando esse mandamento foi dado, Jesus estava ascendendo lá em Atos 1:8, ele falou, Jerusalém, indo para Jerusalém, mas a Jerusalém para eles era onde eles estavam. Inclusive,
mudando de assunto e não querendo me distrair, a grande perseguição, a primeira grande perseguição em Atos, a igreja lá em Jerusalém, um dos motivos foi justamente isso. Jesus falou, você tem que ir a Samaria, a Judéia, até os confins da terra, e eles não foram. A igreja cresceu, 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 cresceu. Deus permitiu perseguição justamente para a igreja abrir, e foi o que aconteceu. Aí as igrejas foram sendo abertas porque o povo estava fugindo da perseguição de Jerusalém. Mas eu fujo do assunto. Essa tarefa de evangelismo cabe a mim, cabe a você. Você não tem que ser um oficial da igreja, pastor diácono, você não tem que ser um líder, um professor, não tem que ser nada, você tem que ser crente. Você é crente, pronto. Você é crente, você está alistado em fazer missões locais. E também participar em missões não locais, onde você não pode ir. Tá? Seja na sua cidade, no seu estado, no seu país, em outro país, mas todo lugar que você não pode ir, nós temos que orar e contribuir para que evangelismo ocorra. Então nós todos temos que orar e dar para enviar, todos nós temos que orar e se engajar no nosso lugar para pregar o evangelho a toda criatura. E vamos orar. Pai amado.